Boas-vindas! Hoje, o nosso foco é uma rede de comunicação interna, fascinante e vital. O sistema endócrino, tipo o sistema de mensagens químicas do nosso corpo, né? Isso aí, essencial. A base para nossa exploração de hoje é uma transcrição bem detalhada de uma aula prática de morfofisiologia. Ela meio que destrincha as glândulas, os hormônios, as funções desse sistema todo, que é complexo pra caramba. Bastante complexo, sim. E qual a nossa missão aqui? É tentar entender como essas pequenas fábricas químicas e seus mensageiros, os hormônios, coordenam desde coisas básicas como metabolismo e crescimento, até, sei lá, nossas reações ao estresse e os ciclos de sono. Parece fundamental para tudo, né? Vão mergulhar nisso. Exatamente. É um sistema que opera mais nos bastidores, sabe? Silencioso, mas o impacto dele reverbera em quase tudo que a gente faz e sente. A ideia é desvendar a lógica por trás dessa comunicação química que mantém a gente funcionando direitinho. Bom, para começar então, como é que funciona essa comunicação? A fonte que a gente tem usa uma analogia de rádio. Achei interessante, mas talvez um pouco simples demais. Será que ela pega bem a ideia dos sinais viajando? Olha, é uma analogia útil para começar assim. Pensa assim, as glândulas endócrinas são como estações de rádio, especializadas. Elas transmitem sinais, são os hormônios, né, direto para a onda de rádio do corpo, que é a nossa corrente sanguínea. Ah, direto no sangue. Isso. Aí esses sinais viajam pelo corpo todo, mas só são ouvidos pelas células-alvo certas, aquelas que têm os receptores específicos, sabe? Como um rádio sintonizado na frequência correta. Entendi. Quando a célula-alvo pega a mensagem, ela age. Pode começar a produzir alguma coisa, parar de produzir ou mudar o comportamento geral dela. É uma comunicação química bem precisa e direcionada, mesmo que a distância seja grande. Legal. Então, os pilares são as glândulas, os hormônios que elas produzem e as células que recebem a mensagem com esses receptores, mas a fonte diferencia tipos de glândulas. Isso é importante para a gente entender onde o sistema endócrino se encaixa nisso tudo? Fundamental. Essa classificação ajuda a entender o modo de entrega da secreção, sabe? Primeiro, a gente tem as glândulas exócrinas. Essas usam tipo uns canos, uns dutos, para liberar suas substâncias. Tipo suor, saliva? Exato. Suor, lágrima, saliva ou até enzimas digestivas. Liberam ou na superfície do corpo ou dentro de cavidades. Pensa nas glândulas salivares ou nas sudoríparas, por exemplo. Ok, essas liberam para fora ou para cavidades específicas. E as endócrinas, que são o foco hoje? As glândulas endócrinas. Essas são as estrelas do nosso sistema hoje. Elas são sem canos, vamos dizer assim. Liberam seus produtos que são exclusivamente hormônios, direto na corrente sanguínea. Direto no sangue. Isso. O sangue, então, transporta esses hormônios para tudo quanto é lugar, para alcançar as células-alvo onde quer que elas estejam. A hipófise, a tireoide, as suprarrenais são exemplos clássicos. E a fonte ainda menciona um terceiro tipo, as mistas, que fazem as duas coisas. É isso? Isso mesmo. São as glândulas mistas ou anfícrinas. O pâncreas é o exemplo perfeito disso. Ele tem uma função exócrina super importante, liberando o suco pancreático, cheio de enzimas para digestão, por um duto lá para o intestino. Certo, a parte digestiva. Mas também tem a função endócrina, que é crucial. Libera insulina e glucagon direto no sangue para controlar o açúcar, a glicose. As gônadas também, ovários e testículos, são mistas. Produzem hormônios sexuais que vão para o sangue endócrino e liberam os gametas óvulos e espermatozoides, exócrino. Essa dualidade mostra como alguns órgãos são versáteis, né? Muito interessante. Falando agora nas puramente endócrinas, parece que existe uma espécie de torre de comando, né? A fonte destaca muito o eixo hipotálamo-hipófise. É aqui que as coisas ficam mais centralizadas, certo? Precisamente. O hipotálamo é uma região pequena, mas olha, poderosa lá na base do cérebro. Ele funciona como a ponte principal entre o sistema nervoso, que está captando informação do ambiente, do corpo o tempo todo, e o sistema endócrino, que vai organizar as respostas fisiológicas. Ah, então ele liga os dois sistemas. Exato. E ele não só comanda a hipófise,
como também produz alguns hormônios que a própria hipófise vai liberar depois. Ele é tipo CEO. Entendi. O hipotálamo percebe o que está rolando e decide quais hormônios liberar. É isso? E a hipófise? Por que chamam de glândula mestra? Ela só obedece ou tem alguma autonomia? Glândula mestra é um bom apelido apesar dela estar sob o comando direto do hipotálamo. Ela recebe as ordens e aí sim, em resposta, produz e libera uma série de hormônios que vão controlar a atividade de muitas outras glândulas endócrinas importantes. A tireoide, as suprarrenais, as gônadas. Tipo um gerente geral? Perfeito. Um gerente geral que executa as diretrizes da presidência, que é o hipotálamo. Ela fica bem protegida ali na célula túrcica do osso esfenoide na base do cérebro e tem duas partes bem distintas, com funções diferentes. Mais importante. Não precisa listar tudo, mas qual a essência da função delas? Claro. Basicamente, a gente tem o lobo anterior, que é a adenohipófise. Esse é uma verdadeira fábrica de hormônios. Ela produz e libera hormônios que vão estimular outras glândulas, tipo o TSH para tireoide, o ACTH para suprarrenais. Ah, os estimulantes. Isso. E também produz hormônios com efeitos diretos no corpo, como o GH, o famoso hormônio do crescimento, que é essencial para o desenvolvimento, né? E outros que regulam a reprodução, tipo o FSH e LH, e a produção de leite, a prolactina. Basicamente, a adenohipófise coordena crescimento, metabolismo e reprodução. É muita coisa. Uma fábrica mesmo. E a outra parte, como ela funciona? A outra parte é o lobo posterior, a neurohipófise. Essa é mais um depósito estratégico, sabe? Ela não fabrica hormônios. Ela armazena e libera dois que são produzidos lá em cima, no hipotálamo. Ah, o hipotálamo que produz. Exatamente. Um deles é o ADH, o hormônio antidiurético. Ele manda os rins economizarem água, ajudando a controlar nossa hidratação e a pressão arterial. O outro é a ocitocina. A ocitocina, o hormônio do amor. É, esse mesmo. Muitas vezes ligado ao parto, pelas contrações e à amamentação. Mas hoje a gente sabe que ela tem um papel super importante também nos vínculos sociais, na confiança, por isso o apelido. Interessante. A fonte que a gente analisou dá um destaque particular ao hormônio do crescimento, o GH. Além do óbvio, que é o crescimento, por que ele chama tanta atenção assim? Bom, o GH é crucial para o crescimento de ossos e músculos, especialmente na juventude, claro. Mas ele também tem efeitos metabólicos importantes durante toda a vida. O ponto que a fonte destaca e que é uma preocupação real é o uso indevido dele. Uso indevido, como assim? Como ele tem um efeito anabolizante, ou seja, ajuda a construir tecidos, principalmente músculos, existe uma busca por ele fora do contexto médico, sabe? Para fins estéticos ou para melhorar performance atlética, sem a indicação. E quais são os perigos reais disso? Imagino que mexer com isso sem precisar não deve ser boa ideia. E não é mesmo, é muito arriscado. A fonte alerta que o uso sem supervisão médica pode trazer complicações cardiovasculares sérias, retenção de líquidos que sobrecarrega o coração e os rins, e, talvez o mais grave, pode desregular completamente outros eixos hormonais. Nossa! Por exemplo, pode suprimir a produção natural de testosterona pelo corpo. Aí a pessoa cria uma dependência e pode ter problemas a longo prazo. Isso realmente mostra o perigo de brincar com essa química fina do corpo, sem um motivo médico real e sem acompanhamento. Não é só sobre ganhar músculo, afeta o sistema inteiro. Faz todo sentido. Bom, saindo desse comando central lá no cérebro e descendo aqui para o pescoço, a gente encontra a tireoide. Aquele formato de borboleta é bem característico, né? Qual o grande papel dela na nossa fisiologia? A tireoide é a grande reguladora do nosso ritmo metabólico. Ela produz principalmente dois hormônios, o T3 e o T4, que precisam de iodo para serem feitos. Eles agem em praticamente todas as células do corpo, ditando a velocidade com que elas usam oxigênio e queimam energia. É o chamado metabolismo basal. Ah, a velocidade do motor do corpo, digamos assim. Exatamente. Isso influencia diretamente nossa temperatura, frequência cardíaca, níveis de energia, até agilidade mental. Se tem pouco T3, T4, tudo fica lento, pesado, a pessoa sente frio, ganha peso. Se tem muito, o corpo fica acelerado, ansioso, perde peso, coração dispara. Entendi.
Além de regular esse ritmo, a fonte menciona outro hormônio da tireoide, a calcitonina, que tem a ver com cálcio. Como ela entra nessa história toda? A calcitonina faz parte de um sistema de controle bem fino do cálcio no sangue. Ela entra em ação quando os níveis de cálcio estão altos e trabalha para baixá-los, Como ela faz isso? principalmente de duas formas. Ela dá uma freada nas células que desmontam o osso, os osteoclastos, diminuindo a liberação de cálcio dos ossos para o sangue. E também ajuda os rins a eliminar mais cálcio pela urina. O objetivo é tirar o excesso de cálcio do sangue. Entendi, ela baixa o cálcio. Mas e se o cálcio estiver baixo? Aí que entram as paratireoides, aquelas glândulazinhas que ficam atrás da tireoide. Exatamente. Geralmente são 4, bem pequenas. Elas produzem o paratormônio, o PTH. E ele faz justamente o trabalho inverso da calcitonina. Quando o cálcio no sangue cai, o PTH é liberado e age para aumentar esse cálcio. E como ele aumenta? Ele acelera os osteoclastos para tirar cálcio dos ossos e jogar no sangue. Também aumenta a recuperação de cálcio lá nos rins, para evitar que a gente perca na urina, e ainda por cima estimula a ativação da vitamina D, que é essencial para a gente absorver o cálcio da comida lá no intestino. É um trabalho completo para subir o cálcio. Então a calcitonina e o PTH são tipo um termostato para o cálcio no sangue. Um abaixa, o outro aumenta para manter o nível sempre no ponto certo. Mas por que esse controle tão preciso do cálcio é tão vital assim? É crucial, porque o cálcio não serve só para fazer osso, longe disso. Níveis estáveis de cálcio no sangue são vitais para a contração muscular, e isso inclui o coração, hein? Para a transmissão dos impulsos nervosos, para a coagulação do sangue, basicamente para a comunicação entre as células funcionar direito. Qualquer desequilíbrio aqui pode ter consequências imediatas e bem graves. É um belo exemplo de homeostase, né? O corpo lutando para manter o equilíbrio interno. Nossa, faz sentido. Ok, então já falamos do metabolismo do cálcio, mas e quando o corpo precisa reagir rápido? Tipo, sob pressão ou num perigo? Isso nos leva para as glândulas suprarrenais, né? Aquelas que ficam em cima dos rins. A fonte diz que elas têm partes bem diferentes. Sim, é como se fossem duas glândulas numa só. Cada uma tem uma camada externa, o córtex suprarrenal, e um miolo, a medula suprarrenal. O córtex produz hormônios esteroides, que são derivados do colesterol. A gente pode pensar nele como responsável pelas respostas mais, digamos, sustentadas ao estresse e pela regulação a longo prazo. Que tipo de hormônio ele produz? Ele produz, por exemplo, a aldosterona, que controla o equilíbrio de sal e água no corpo, o que impacta diretamente a pressão arterial. E produz também o famoso cortisol. Ah, o cortisol, o tal hormônio do estresse. Mas ele faz mais do que só deixar a gente estressada, né? A fonte até menciona os efeitos anti-inflamatórios. Parece meio contraditório com a ideia de estresse. Ótima observação. O cortisol é bem complexo. Em situações de estresse agudo, pontual, ele é vital. Ele aumenta a glicose no sangue para dar energia rápida, aguça o foco mental, e sim, ele tem um potente efeito anti-inflamatório e também suprime um pouco o sistema imune. Por que suprimir o sistema imune seria útil? A curto prazo, pode ser útil para evitar que o corpo tenha uma reação inflamatória exagerada a um dano ou a um estresse intenso. O problema real é o estresse crônico, aquele que não passa. Aí o cortisol fica alto o tempo todo. E aí vem os problemas. Exato. Aí sim ele pode levar a ansiedade, ganho de peso, principalmente na barriga, supressão imune que deixa a gente mais vulnerável a infecções, dificuldade de cicatrização, problemas de sono, a lista é longa. Ah, e o córtex também produz alguns andrógenos, hormônios sexuais, em menor quantidade. Entendido o córtex. E a parte de dentro, a medula suprarrenal, é ela que dispara na hora do susto? Exatamente. A medula está diretamente conectada com o sistema nervoso simpático, que é a nossa resposta de luta ou fuga. Ela libera muito rápido as catecolaminas, principalmente a adrenalina, que também chamam de epinefrina, e a noradrenalina ou norepinefrina. Adrenalina e noradrenalina. O que cada uma faz? A adrenalina é a que acelera o coração, dilata as vias aéreas para entrar mais ar, joga glicose no sangue, desvia sangue para os músculos,
prepara o corpo todo para uma ação intensa e imediata. A noradrenalina foca mais em contrair os vasos sanguíneos periféricos, o que aumenta a pressão arterial para garantir que o sangue chegue onde precisa, tipo cérebro e músculos. É a resposta de emergência, o turbo químico para a gente enfrentar ou fugir de uma ameaça. Essa dupla adrenalina e noradrenalina, então, explica aquela sensação física intensa que a gente sente num susto ou com raiva. Coração disparado, respiração ofegante, talvez até tremer um pouco. Perfeitamente. É a química da sobrevivência em ação. Pura fisiologia para te tirar do perigo. Ok, voltando agora para um órgão que a gente já mencionou que é misto, o pâncreas. Além de ajudar na digestão com as enzimas, qual é a função endócrina crucial dele que a fonte detalha bem? A função endócrina do pâncreas acontece nos agrupamentos de células especiais chamados ilhotas de Langerhans. Ali, 2 hormônios são os reis no controle do açúcar, da glicose, no sangue. A insulina, que é produzida pelas células beta, e o glucagon, que vem das células alfa. Essa dupla é simplesmente essencial para gerenciar a energia do corpo. Insulina e glucagon, como é que funciona essa dinâmica entre eles para manter o açúcar no nível certo? Parece um balanço delicado. É super delicado. Pensa assim, depois que a gente come, o açúcar no sangue sobe, certo? É seu sinal para liberar a insulina. A insulina funciona como se fosse uma chave. Ela abre a porta das células do corpo para a glicose poder entrar e ser usada como combustível na hora. E se tiver glicose sobrando? Boa pergunta. O que sobra, a insulina ajuda a guardar, principalmente no fígado e nos músculos, na forma de uma reserva chamada glicogênio. O resultado final da ação da insulina é baixar o nível de açúcar no sangue. Entendi. E o glucagon? Quando ele entra em cena? O glucagon faz o contrário. Ele entra em ação quando o açúcar no sangue cai muito, tipo se a gente fica muito tempo sem comer, jejum ou durante um exercício físico bem intenso. E o que ele faz? Ele manda uma mensagem para o fígado, basicamente dizendo: "Ei, libera as reservas de açúcar." Aí o fígado quebra aquele glicogênio que estava guardado. Esse processo chama glicogenólise e joga a glicose de volta no sangue. O fígado também pode até fabricar açúcar novo a partir de outras moléculas, se precisar, num processo chamado gliconeogênese. O resultado final do glucagon é aumentar o açúcar disponível no sangue, garantindo que o cérebro e o corpo tenham energia. Nossa, é uma dança constante então entre os dois. Exatamente. Essa dança entre insulina e glucagon é vital. E a falha nesse sistema é a base do diabetes, né? Seja por falta de insulina ou porque as células não respondem bem a ela. Impressionante como esse equilíbrio é dinâmico e essencial. A fonte ainda menciona algumas outras glândulas importantes. A glândula pineal, por exemplo. Ela é pequena, mas parece ter um papel bem grande no nosso ritmo diário, é isso? Sim, a pineal fica bem no centro do cérebro. Ela funciona meio como o nosso relógio biológico interno. A principal função dela é produzir a melatonina, que é o hormônio que regula o nosso ciclo de sono e vigília. Melatonina. Como ela regula isso? A produção dela é controlada pela luz. Durante o dia, quando tem luz chegando nos olhos, a produção de melatonina é baixa, o que ajuda a gente a ficar alerta, acordado. À noite, no escuro, a produção aumenta bastante. Esse aumento de melatonina sinaliza para o corpo que é hora de desacelerar, de dormir. Ela sincroniza nosso corpo com um ciclo de dia e noite do ambiente. Ah, então é por isso que falam que olhar para a tela do celular ou do computador antes de dormir pode atrapalhar o sono, por causa da luz. Exatamente. Aquela luz azul das telas pode inibir a produção de melatonina, enganando o cérebro para pensar que ainda é dia. Aí fica mais difícil pegar no sono. Problemas bem modernos, né? A fonte liga ele à imunidade, especialmente na juventude. Onde ele fica, o que ele faz. O timo fica aqui no peito, atrás do osso externo. Ele é tipo uma escola para os linfócitos T. Essas são células cruciais da nossa defesa específica, a chamada imunidade adaptativa. O timo produz uns hormônios, como a timosina e a timopoietina, que ajudam essas células T a amadurecerem. Amadurecer, como assim? É um processo de treinamento, sabe?
Elas aprendem a diferenciar o que é do nosso próprio corpo do que é um invasor, tipo bactéria, vírus ou uma célula do corpo que deu defeito, como uma célula cancerosa. Esse treinamento é essencial para a gente ter uma resposta imune eficaz e também para evitar que o sistema imune ataque o próprio corpo, o que causa as doenças autoimunes. Entendi, super importante. E por que ele diminui com a idade? Isso tem consequências pra gente? Sim, o timo é mais ativo na infância e na adolescência. Depois, ele começa a encolher gradualmente, num processo chamado involução. Ele vai sendo substituído por tecido gorduroso. E qual o impacto disso? Essa involução do timo contribui para o enfraquecimento natural do sistema imune que acontece com o envelhecimento, um fenômeno chamado imunossenescência. É um dos motivos pelos quais pessoas mais velhas podem ser mais suscetíveis a infecções ou ter uma resposta menos eficaz a vacinas, por exemplo. A escola de células T não funciona mais tão bem. Faz sentido. E para fechar o ciclo das glândulas, as gônadas, testículos e ovários, a gente já viu que são mistas. Qual o resumo da ópera hormonal deles? Bom, as gônadas têm aquela dupla função bem clara: produzir os hormônios sexuais, que é a função endócrina, e produzir as células reprodutivas, os gametas, que é a função exócrina. Os testículos nos homens produzem principalmente a testosterona. Esse hormônio é responsável pelo desenvolvimento das características masculinas, secundárias, pelos, voz grossa, massa muscular, pela produção de espermatozoides e pela libido. Certo. E os ovários? Os ovários nas mulheres produzem dois hormônios principais: estrogênio e progesterona. Eles trabalham juntos para orquestrar o ciclo menstrual, desenvolver as características femininas, preparar o corpo para uma possível gravidez e manter a gestação. Além disso, claro, produzem os óvulos. E um ponto interessante que a fonte também traz é que essa divisão não é 100% absoluta, sabe? Homens também produzem um pouquinho de estrogênio e mulheres produzem um pouquinho de testosterona. Essa testosterona nas mulheres também é importante, para libido, para massa muscular e óssea. É mais uma camada de complexidade nesse equilíbrio hormonal todo. Uau! E realmente, foi uma exploração que mostra uma rede, nossa, incrivelmente interconectada. Desde ditar nosso ritmo metabólico lá com a tireoide, controlar o açúcar com o pâncreas, responder ao perigo com as suprarrenais, até regular nosso sono com a pineal. Fica muito claro que não são funções isoladas, né? Tá tudo amarrado. Então, qual a grande mensagem que a gente tira disso tudo? Olha, para mim, a grande mensagem é a importância vital da homeostase. Lembra? Aquele esforço contínuo do corpo para manter um ambiente interno estável, equilibrado, apesar de todas as mudanças que acontecem fora e dentro da gente. O sistema endócrino é um maestro fundamental dessa orquestra, usando os hormônios como batuta para garantir que tudo funcione em harmonia. E que pequenos desajustes podem bagunçar tudo. Exatamente. Pequenos desajustes nessa comunicação química podem ter efeitos em cascata, sabe? Afetando nossa energia, nosso humor, nossa saúde óssea, nossa imunidade, tudo. Entender isso, mesmo que só um pouco, acho que nos dá uma apreciação maior pela complexidade incrível do nosso corpo e também pela influência real que fatores como dieta, estresse, qualidade do sono têm sobre essa química interna. Isso me leva a uma reflexão final aqui pra gente. Se os nossos hormônios estão tão profundamente ligados às nossas emoções, a gente viu o cortisol no estresse, a ocitocina nos vínculos sociais e até mesmo ao nosso ciclo de sono com a melatonina, como será que uma compreensão um pouco mais profunda de como o nosso próprio sistema endócrino funciona poderia talvez nos levar a fazer escolhas diárias diferentes para o nosso bem-estar tanto físico quanto mental? Uma ótima pergunta. Será que a gente poderia gerenciar melhor o nosso estresse, o nosso sono, até a nossa alimentação, se a gente tivesse mais consciência do impacto direto que essas coisas têm nesses mensageiros químicos que rodam dentro da gente o tempo todo? Com certeza daria mais ferramentas, né? Fica aí a pergunta no ar para a gente pensar. Agradecemos muito a companhia de todos nesta análise detalhada. Até a próxima. Até a próxima.